Bom dia a todos. Aqui é o professor Carlos Henrique Sardenberg Pereira, da Universidade de Iguaçu, e eu trago o tema hoje para vocês de cirurgia periodontal pré-protética, o passo a passo de como fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Claro que é muito complicado na odontologia, sempre que a gente tenta dar uma receita de bolo, um passo a passo, mas a ideia é passar para vocês alguns conceitos básicos importantes a serem avaliados previamente à cirurgia de aumento de coroa clínica e mostrar para vocês algumas das técnicas mais utilizadas, assim podendo facilitar vocês quando forem realizar esse tipo de procedimento. O objetivo do procedimento é restabelecimento do espaço biológico e também aumentar a coroa clínicas muito curtas. Tendo em vista isso, as principais indicações para essa cirurgia é margens de preparo subgengivais que atrapalhem moldagens apropriadas e a confecção de uma prótese, de maneira geral, uma prótese fixa. Outra coisa importante é falar que, às vezes, essas margens de preparo subgengivais, quando esse paciente precisa ser submetido a um tratamento ou retratamento endodôntico, às vezes você tem que fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica previamente para esse elemento poder ser submetido ao isolamento absoluto. Fato esse essencial aos tratamentos endodônticos atualmente. Outros fatores são lesões cariosas subgengivais, fraturas coronárias no terço cervical da raiz e absorções radiculares também no terço cervical da raiz, perfurações, né, por núcleos também no terço cervical da raiz, pouca retenção de coroas devido à altura reduzida da coroa, quando você precisa fazer uma prótese e aí tem pouca retenção, porque tem uma coroa clínica muito curta, né? Então, para você ter uma retenção melhor do seu princípio de preparo, você precisa aumentar a coroa clínica daquele dente e sempre melhorar a estética de dentes anteriores com coroas clínicas curtas e linha de sorriso alta. Seria aqueles casos dos famosos sorrisos gengivais, que são aqueles sorrisos que, quando o paciente dá uma risada moderada, ele expõe uma faixa de 3 milímetros de gengiva inserida ou mais. Essas são as principais indicações. E é claro que, para realizar uma cirurgia de aumento de coroa clínica, tem algumas coisas que a gente tem que ver antes de mais nada. A primeira coisa é checar a higiene bucal do paciente, se necessário fazer uma orientação de higiene dental para o controle da placa bacteriana daquele paciente. Procedimentos de raspagem supra e subgengival para eliminação dos patógenos periodontais e as alterações de superfície radiculares sempre devem ser realizados antes de qualquer cirurgia periodontal. E eliminação de fatores retentivos de placa também é importantíssimo, porque senão no pós-cirúrgico, com aquela gengiva, tecido gengival pós-operado, ele pode, se tiver pontos de retentivos de placa, pode acumular mais alimento naquelas regiões, o que vai irritar e atrapalhar o processo de cicatrização desse tecido gengival. E sempre envolvendo a colocação de trabalhos provisórios ou próteses alternativas, isso deve ser feito antes da cirurgia de aumento de coroa, mesmo que depois você tenha que trocar aquela provisória. Mas é sempre importante que a cirurgia de aumento de coroa clínica, quando o motivo dela seja para aumentar a margem de um dente, para você aumentar a coroa clínica, e aquele dente vai ser submetido depois a um trabalho protético de prótese fixa, é sempre o ideal que esse paciente venha para a cirurgia já com provisório, que vai facilitar a higiene pós-operatória e já vai te dar uma noção do término que é necessário pelo protesista para você colocar a gengiva na posição ideal com relação a esse término ideal solicitado pelo protesista. Alguns parâmetros de suma importância que a gente tem que analisar, né? A gente tem que sempre pensar nas posições das papilas, porque a posição da papila ela nos diz muita coisa. Por exemplo, a presença de osso interproximal. A primeira coisa que acontece quando você perde aquele osso interproximal entre dois dentes, acontece que você vai ver a ausência daquela papila. Então, isso é importantíssimo você notar a presença ou a ausência daquela papila, ela já vai dizer muito com relação ao tecido ósseo daquela região. Outra coisa importante
é a textura e cor da gengiva. A gente sempre espera encontrar uma gengiva com consistência firme e rosada, que seria saudável, e isso é importante porque se ela tiver dessa forma, a gente vai ter uma cirurgia mais tranquila. Se ela tiver inchada, brilhante e avermelhada, mostra que essa gengiva está inflamada. Então, quando você vai fazer a sua incisão nessa gengiva, você tem que ter noção que aquela gengiva está edemaciada, ou seja, ela está inchada. Então, você tem que considerar esses tipos de parâmetros previamente à sua cirurgia, porque você vai ter que cortar aquele tecido. Ele tem que estar o mais saudável possível para ele estar mais próximo da posição real dele, né? O que não acontece quando esse tecido está inflamado. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Perfil de emergência gengival é a forma como o dente emerge da gengiva e como que aquela gengiva se comporta ao redor daquele dente, daquela prótese. A gente sempre tem que observar isso, por isso que a gente sempre pede para estar com provisório, porque isso já vai dar uma noção para a gente do perfil de emergência, da onde a gente precisa colocar aquela gengiva para você ter um resultado estético satisfatório pós-cirúrgico. Tá? Então, o perfil de emergência é importantíssimo também. E outro fator, o mais importante, seria a linha mucogengival. Tá? Ela é a linha que divide a gengiva queratinizada, a gengiva inserida, da mucosa alveolar. Então, a linha mucogengival é muito importante, por quê? Porque sempre a gente tem que ter uma coisa como noção. Quando a gente vai fazer uma cirurgia pré-protética, o fator ideal é que em volta de todos os dentes da boca, seja dente ou implante, tá? Isso é muito importante, a gente tem uma margem de 2 milímetros ao redor daquele dente. Tá? Então, a distância da margem gengival até a linha mucogengival, ela sempre, para você ter saúde periodontal ou perioimplantar, é que você tenha 2 milímetros de mucosa queratinizada ou gengiva inserida. Então, isso é muito importante a gente perceber a posição da linha mucogengival. E mais na frente eu vou mostrar para vocês que isso determina qual técnica que você vai utilizar. Mostrando aqui para vocês perfil de emergência gengival, a gente nota, observando aqui essa imagem, claramente que esse dente ele não tem um perfil de emergência adequado para um premolar. A gente vê claramente que a coroa clínica desse dente está curta. A forma com a qual esse dente emerge da gengiva não é condizente com um segundo premolar inferior. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente observar. Papilas, a presença ou ausência delas, né, nos dias que esse paciente já teve uma perda óssea interproximal, senão essa papila, esse tecido gengival estaria vindo até aqui em cima. Tá? Há alterações na linha mucogengival, olha só aqui como a gente vê a linha mucogengival vindo, e aqui nessa região aqui parece que ela sobe, né, ela vem mais para a coronária, encontra-se com o freio e depois retorna. Então, você vê claramente esse tecido aqui completamente inflamado, tá? E a textura ideal é uma textura mais rosada, tá? Coloração rosa, textura rosada, mostrando aspectos de saúde periodontal, o que nessa imagem aqui a gente vê que não acontece. Esses parâmetros que eu falei são importantíssimos de ser analisados, tá? E com eles a gente vai ter que considerar também uma classificação, né, de periodonto, tá? Essa classificação que eu vou mostrar para vocês, ela é de 79, a classificação de Maynard-Wilson. Essa é a classificação, digamos assim, mais adotada nos últimos 50 anos na periodontia. Hoje em dia já existem outras classificações mais completas, mas essa é a mais clássica, tá? E ela é muito fácil de entender, tá bom? E eu vou mostrar para vocês ela é dividida em 4 fatores. E eu vou mostrar para vocês cada fator e o que é importante você saber em cada fator. Tá? Basicamente, a gente vai ter 1, 2, 3 e 4. E o que ela diz? Ela é uma classificação de biótipo periodontal, de biotipo periodontal. Tá? E é claro que essa classificação varia de região anterior para posterior, de superior para inferior. O mesmo paciente pode ter uma classificação de canino a canino superior e diferente de molar a pré-inferior. Tá? Então, vamos ver aqui. Classificação de Maynard-Wilson, tipo 1, é quando a gente tem osso espesso e gengiva espessa. Tá? Tipo 2, a gente tem
osso espesso e gengiva fina, tá bom? Tipo 3, a gente vai ter osso fino, tá? E gengiva espessa. E a tipo 4 é osso fino e gengiva fina, tá bom? Então, isso quer dizer com relação à espessura dos tecidos periodontais. A gengiva inserida e o osso, crista óssea alveolar. Agora, vamos ver as importâncias, né? Gengiva, você pode considerar sempre que ela é tapete de osso. Então, o que acontece? Na classificação de Maynard-Wilson, tipo 1 e 2, a gente vai ter osso espesso. Mesmo na tipo 1, você tendo o osso espesso e gengiva espessa, e na tipo 2, você tendo osso espesso e gengiva fina. Mas pelo fato de você ter osso espesso, e o osso é quem traz os nutrientes para aquela região, dificilmente você vai ter problemas num periodonto tipo 1 e 2. Por quê? Quem suporta o tranco vai ser o osso. Então, o osso aguenta vários tipos de trabalhos protéticos, movimentações ortodônticas, traumas que possam ocorrer naquela região. Esse tipo de periodonto, tipo 1 e 2, vão responder bem melhor. Tá? O problema vem quando a gente tem osso fino. Então, no tipo 3, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você olha de uma maneira geral, você vai ter um aspecto de que aquela região tem um periodonto espesso, mas na verdade ele vai ter gengiva espessa e osso fino. E o ortodontista, nesse caso, tem que tomar muito cuidado com os movimentos de vestibuloversão, porque se ele, movimentando esse dente aqui, que tem osso fino e gengiva espessa, ele jogar esse dente um pouquinho para vestibular, esse osso aqui todo vai reabsorver e você vai causar uma adjacência óssea. Então, a parte vestibular ou lingual dessa raiz vai ficar sem estar recoberta por osso, mesmo que ainda recoberta por gengiva. E o que acontece? No momento que esse tecido gengival, que não tenha mais osso, sofrer qualquer tipo de trauma, agressão ou até uma escovação um pouquinho mais forte, essa gengiva, como não tem o suporte de osso, ela vai retrair e vai causar aquelas famosas retrações ou recessões gengivais. Isso aqui, gente, acontece muito, chega muito paciente no meu consultório com esse tipo de situação, retração ou recessão gengival pós-aparelho ortodôntico, que foi causada pela ortodontista, provavelmente por conta de um periodonto tipo 3. O periodonto tipo 4 é aquele que é um paciente de risco para problemas mucogengivais, aquele que você olha, você já vê aquele tecido bem fininho, você passa o dedo aqui em cima na mucosa alveolar, você sente o abaulamento das raízes, né? Então, esse tipo de periodonto é muito fino, muito delicado, o osso é fino, então qualquer coisinha ali você pode ter algum problema de retração, recessão, inflamação gengival, e até para você operar, fazer uma cirurgia num periodonto tipo 4 é mais difícil, porque o tecido é tão fininho, para você manipular aquela gengiva, você tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? E Benoit e Genon fizeram um trabalho em 85 e observaram que o periodonto tipo 1 e 2 de Maynard-Wilson se encontra em 50% da população, enquanto o 3 em 20% e o 4 em 30%. Ou seja, mais ou menos os melhores periodontos para a gente trabalhar estão em 50% da população, enquanto que os que apresentam maiores problemas, né, maiores atenção, também em 50%. Então, a prevalência é importante a gente saber a prevalência para ver que é bem dividido os tipos de periodonto que a gente vai ter problema dos que a gente não vai ter problema. Tá? A distância biológica, o espaço biológico, tá? Esse é importantíssimo, é aquela medida cabalística, tá? Que a gente sempre tem que considerar. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar sempre, né? Quando eu falo de espaço biológico, isso é importante vocês saberem, porque isso às vezes é até pegadinha de concurso, né? O espaço biológico por si só, ele é composto pelo epitélio juncional e inserção conjuntiva. Alguns autores, alguns livros, consideram a crista óssea alveolar também como parte do espaço biológico. Mas a crista óssea alveolar é apenas o limite mais apical do espaço biológico. Então, assim, eu particularmente não conto ela, mas alguns autores podem contar. Então, se perguntarem
quais são os constituintes do espaço biológico. Você pode ter que botar epitélio juncional, inserção conjuntiva e crista óssea alveolar. Mas a crista óssea alveolar não tem tamanho para a gente considerar quando a gente quer medir o espaço biológico. Tá? Espaço biológico, de uma maneira geral, essas medidas que a gente trabalha hoje, elas foram desenvolvidas de um trabalho do professor Gargiulo, tá? Que foi publicado no Journal of Periodontology, onde ele pegou vários cadáveres frescos fez o estudo na gengiva desses pacientes, no tecido periodonto desses pacientes, e chegou a medidas aproximadas. O epitélio juncional como 0,97 milímetros, a inserção conjuntiva como 1,07. Tá? Então, o espaço biológico ele é composto pelo epitélio juncional inserção conjuntiva, lembrando que alguns autores podem considerar a crista óssea alveolar também. Tá? Mas a medida total do espaço biológico é 2,04 milímetros. E por que eu não conto o sulco gengival? Porque o sulco gengival é por onde a sonda entra. Então, essa medida do sulco pode variar bastante, principalmente se o paciente tiver uma hiperplasia gengival. Então, o que acontece? Mas todo paciente tem um sulco gengival. Tá? Mas essa medida do sulco varia muito mais do que a do epitélio juncional em inserção conjuntiva. Então, de espaço biológico, a gente considera como 2,04 por epitélio juncional em inserção conjuntiva. Mas quando a gente vai fazer uma cirurgia periodontal ou um aumento de coroa clínica, tá? Um sorriso gengival, a gente considera, a gente sempre vai tirar em torno de 3 milímetros. Por que 3 milímetros? Porque a gente arredonda um pouquinho para mais e conta que o sulco gengival tem quase 1 milímetro, e aí a gente tira a medida de 3 milímetros, tá? Contando com o sulco gengival. Só que é importantíssimo vocês saberem que o sulco gengival ele não faz parte do espaço biológico, tá bom? Isso cai muito em concurso, muito, gente, tá bom? Então, quando você faz uma cirurgia, você contabiliza 3 milímetros, contando que o sulco tem 1 milímetro de distância, tá? Mas como parte do espaço biológico, ele não faz parte do espaço biológico. Espaço biológico é epitélio juncional em circunção conjuntiva, aproximadamente 2 milímetros ou 2,04, tá? Que é o comprimento desse espaço biológico, tá bom? Isso é um fato um pouquinho importante. Então, o último parâmetro que eu vou mostrar para vocês, tá? Que eu tenho que falar, antes da gente ir propriamente para o nosso passo a passo. Tá? Quando a gente quer recuperar o espaço biológico, seja porque ele foi invadido por um preparo muito agressivo, né, de prótese, porque a gente, não sei se alguém já ouviu falar, né? Às vezes as pessoas falam que quanto que você pode fazer um preparo subgengival. Aí tem professor que fala metade da broca esférica 10-14, né? Aquela coisa. Isso não é bem assim. Na verdade, o que acontece? Quando a gente está lidando com o espaço biológico, né, o ideal é que você possa levar o seu preparo até o quê? A região do sulco. Tá? Então, você pode estender a margem do seu preparo protético até a região do sulco. Eu, como protesista, sei bem disso. Agora, eu não posso invadir o epitélio juncional, nem muito menos a inserção conjuntiva, quando eu estiver tentando esconder aquela minha interface da minha restauração, seja para prótese ou para dentística. Então, o ideal é que você fique no espaço do sulco, tá? Para esconder aquela interface dente-restauração. Se eu invadir o epitélio juncional, eu vou invadir o espaço biológico daquele paciente e aí eu vou ter os sinais clínicos de inflamação, né? Dor, rubor, calor, edema, inflamação gengival, tá bom? O tecido vai ficar avermelhado, edemaciado. Então, quando a gente quer fazer um aumento de coroa clínica, tem algumas coisas que a gente tem que considerar basicamente. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente considera, que técnica que a gente vai usar na gengiva, no tecido mole, tá? Então, quem que vai ditar que técnica que eu vou usar no tecido mole? A gente tem duas técnicas. Gengivectomia, que é simplesmente você fazer uma incisão aqui, um colarinho, que a gente chama, e cortar essa gengiva e jogar para o gato, né? Jogar para fora, vira um sashimi de gengiva, uma delícia com shoyu, tá? Para quem gosta. E o retalho reposicionado apicalmente, que é aquele que você necessita de incisões relaxantes, tá? A gengivectomia você não usa incisões relaxantes.
Então, o que muda nelas? Eu tentei fazer um diagrama aqui para mostrar o quê? Aqui sendo a linha mucogengival. Então, o que eu tenho que contabilizar? Se eu tiver uma margem gengival grande de gengiva inserida, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu colarinho. Então, o que eu tenho que considerar? Se a minha nova margem gengival que eu quero, porque eu quero refazer essa margem gengival para aumentar a coroa clínica desse dente. Se essa minha nova margem gengival, depois que eu cortar essa gengiva, eu ainda deixar 2 milímetros de gengiva inserida, tá? Então, se eu mesmo cortando aqui essa gengiva, desse ponto novo que eu cortei até a minha linha mucogengival, eu ainda tiver 2 milímetros de gengiva inserida, eu posso fazer uma gengivectomia. Às vezes você se depara com esse tipo de situação. E aí, se eu cortar alguma coisa aqui, eu vou ficar com menos de 2 milímetros de gengiva inserida ao redor desse dente. Então, eu não posso fazer gengivectomia, eu tenho que reposicionar apicalmente esse retalho. Então, eu tenho que fazer 2 incisões relaxantes para pegar esse retalho todo e colocar ele, reposicionar ele mais para apical, tá bom? Então, o que vai ditar o tipo de cirurgia que eu vou usar em tecido mole, a técnica que eu vou empregar é a linha mucogengival, a quantidade de gengiva inserida que eu tenho. Lembrando que o mínimo que eu posso deixar ao redor de um dente é 2 milímetros. Implante também é a mesma coisa. Tá? Osteotomia, o que vai me ditar isso, tá? De osteotomia é simples. A gente vai considerar o espaço biológico, né? Se depois que você cortou a gengiva ou reposicionou apicalmente, se a junção cemento-esmalte, quando você está fazendo essa cirurgia por motivos estéticos, né? Por motivos de sorriso gengival, ou se o término da sua prótese, o término da fratura ou o término da perfuração radicular estiverem a pelo menos a 3 milímetros de distância da crista alveolar, você não precisa recuperar o espaço biológico, porque você só precisa cortar aquele tecido ou reposicionar ele apicalmente, porque ele vai se manter naquela posição. Agora, se você, quando for medir da junção cemento-esmalte até a crista óssea, ou do término da fratura até a crista óssea, ou do término do seu preparo até a crista óssea, se tiver menos de 3 milímetros, aí você vai ter que fazer osteotomia. Você vai ter que fazer uma remoção do tecido ósseo daquela região. Então, vocês entenderam o que interessa aqui? O que me interessa aqui é saber se até o término da minha fratura, perfuração, preparo ou junção cemento-esmalte, depende do motivo da cirurgia, da indicação da cirurgia que eu estou lidando, eu tenho pelo menos 3 milímetros. Tá? Lembrando que 2 milímetros a gente considera para o espaço biológico, 1 milímetro é o sulco gengival. Tá? Então, se eu tiver 3 milímetros, sem osteotomia. Se eu tiver menos que isso, com osteotomia. Ah, professor, eu tenho mais que isso. Tá bom, sem osteotomia, tá bom? Mas o mínimo é 3, tá? Aí a gente vai ter uma classificação que diz os casos, né? Isso aqui eu não acho tão importante para vocês, mas é que você vai ter casos onde você tem, uma linha mucogengival alta, tá? Você tem uma largura de gengiva inserida grande, você vai poder fazer uma gengivectomia. E aí, quando você chegar, você rebater aquele tecido, você vê que você tem um espaço grande da junção cemento do esmalte à crista óssea. Então, você não precisa fazer osteotomia nesses casos, tá? Vai ter casos que você vai se deparar com posições que você vai ter que fazer osteotomia. Casos de retalho reposicionado apicalmente também sem osteotomia. E com osteotomia, tá bom? O que importa é vocês entenderem a mecânica que dita se vai ser gengivectomia ou retalho reposicionado apicalmente. Se vai ter sem osteotomia e com osteotomia, tá bom? Esse é o trabalho, né, que viu isso, né, e que fez essa classificação 1A, 1B, 2A, 2B, mas isso eu já não acho mais para o especialista, tá bom? Para o clínico, o que importa é ele entender a mecânica, tá? Então não vou me ater muito nisso. Então, vamos às etapas propriamente ditas da cirurgia de aumento de coroa clínica, tá, pessoal? Tentei reunir umas fotos para mostrar
Bem, aqui eu vou mostrar para vocês um caso de gengivectomia, que é o que a gente faz em 80, 90% dos casos. Tá? Na maioria dos casos, a gente não precisa fazer um retalho reposicionado apicalmente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente tem que determinar, né, o ponto que a gente quer aumentar naquela gengiva, o ponto que a gente quer cortar daquela gengiva. Então, o que eu gosto de fazer? Eu utilizo a sonda milimetrada para marcar esse ponto e faço um ponto sangrante na gengiva. Depois eu venho com o meu bisturi, tá? Sempre com ângulo de 45 graus com relação ao dente para fazer um colarinho com bisel interno, tá? Que aí o tecido gengival vai ficar nessa posição, tá? Um bisel interno. Se eu fizer com a lâmina inclinada ao contrário, você vai deixar tecido conjuntivo exposto, tá bom? Aí é um bisel externo. O ideal é sempre o bisel interno, tá bom? Existe a técnica do bisel externo, mas eu particularmente não gosto muito dela, só para casos de hiperplasia medicamentosa, geralmente que eu uso, tá? Para cirurgia pré-protética eu não uso não. Então a gente vai fazer o colarinho com o bisel interno, seguindo, né, o festonado do tecido gengival, tá? Depois que eu fizer a incisão desse colarinho, tá bom? A gente vai fazer uma incisão intrasucular para que a gente possa soltar esse tecido, tá bom? Aqui a gente usa uma cureta, né, de Macau, para fazer a remoção desse tecido que eu cortei, tá vendo? Aqui a gente fez a incisão, refez aqui a margem gengival, né? Fiz aquela intrasucular para soltar esse tecido e agora eu estou removendo ele, tá? Geralmente com uma cureta Macau 13, 14 ou 17, 18, tá bom? Depois que eu faço essa remoção inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a necessidade de aumentar o colarinho. Então, aqui a gente nota nitidamente que eu cortei esse tecido, ela está sangrante. E aí a gente vai ver se esse colarinho que eu já tirei, ele está condizente com o que eu quero. No caso aqui, era para igualar, né, as margens gengivais com os outros dentes. Então, eu estou vendo aqui que já está legal. Às vezes pode ser necessário, né, aqui nesse caso aqui, arredondar um pouquinho mais. Então, aí você vai com o seu bisturi e acerta aquele tecido, tá bom? Aí é o mesmo procedimento que a gente já falou anteriormente, tá? Depois que a gente viu que não é mais necessário, que já cortei, o colarinho tá legal, a parte gengival já está na posição que eu quero, a gente vai fazer agora um retalho em envelope, tá? Então, eu vou fazer uma incisão intrasucular, que geralmente vai, se o dente-alvo for, por exemplo, aqui o 12, desculpa, 12, aqui é o 12? Apareceu o 11, né? Então, aí a minha incisão vai um dente para mesial, um dente para distal, tá bom? Então, aí a gente faz essa incisão intrasucular, tá? E aí usa os escoladores. Lembra uma coisa que eu não falei que é super importante. Cirurgia periodontal é uma cirurgia delicada, tá bom? Então, sempre a gente utiliza a lâmina de bisturi 15C. Nunca 15, 12, nem pensar, 15C. 11, então, não. 15C, tá bom, pessoal? De preferência, tá? Uma lâmina de aço carbono. Por quê? Se você vai fazer uma cirurgia periodontal, uma lâmina convencional, aquela da Solidor, ela custa, sei lá, cada lâmina custa 40, 60 centavos. Uma de aço carbono vai custar 1,20. Só que você usa uma lâmina para a cirurgia toda. Se você for utilizar uma lâmina convencional da Solidor, às vezes eu uso 3, 4, 5 lâminas, porque ela perde o corte muito fácil. Tá? Então, depois que fez a incisão, aí fez a intrasucular. Agora eu vou fazer o uso dos descoladores, né, de Molt ou de Free para descolar o retalho e evidenciar a estrutura óssea adjacente. Então agora você vai fazer o descolamento desse retalho, sempre de espessura total, tá bom? Para evidenciar a posição da crista óssea. Geralmente, tá? Depois que a gente faz o descolamento desse tecido, às vezes você tem que vir com a cureta de Macau e tirar um tecidinho que fica preso na interproximal, tá? Por isso a cureta de Macau é muito importante no momento da cirurgia. Depois que você faz isso, o que você vai medir? O que a gente tem que ver? Né? Aqui no caso, olha só, é um preparo protético. Então, o que eu tenho que ver? Se do preparo, né? Aqui do preparo até a crista óssea, eu tenho pelo menos o quê? 3 milímetros, certo? Contando que esse já é o preparo definitivo, eu tenho que ter 3 milímetros de distância aqui.
Se eu tiver menos que 3, eu tenho que fazer o quê? Osteotomia, tá? Então, aí você, nesse caso aqui, você com o tecido gengival afastado, você vai medir em volta desse dente todo para ver se em todo ele tem 3 milímetros ou mais. Se alguma parte tiver menos, a gente vai para a osteotomia. Precisando ir para a osteotomia, a gente vai sempre usar uma broca diamantada, nunca broca de carbide, muito menos de cria, 1012, 1014 ou 1016, tá? Às vezes é necessário usar uma broca 2200 para fazer um slice entre os dois dentes, tá? É aquela broquinha bem fininha diamantada, aquela 2200, para fazer o slice. E aí depois você ir com a broquinha 1012, 1014 ou 1016 para ir fazendo esse recontorno do osso até você atingir um mínimo de 3 milímetros, tá bom? Depois que você utilizou a broca, você faz uma nova medição da distância entre a crista óssea alveolar até o término do dente, né? Então aqui eu estou medindo novamente, olha só, tem 1, 2, 3, 4 milímetros, tá? O que a gente faz? O que eu considero, né? Para dentes já preparados, 3 milímetros. E para dentes ainda não preparados, 4 a 5 milímetros. O que isso quer dizer, né? Eu sou periodontista e protesista, mas tem lugares que eu vou apenas fazer a parte periodontal e eu não faço, e que eu não, que o dono do consultório é protesista, por exemplo, ou algum colega que é protesista me encaminhou um paciente para eu fazer apenas a cirurgia periodontal. Eu não vou roubar o paciente do colega. Então é importante eu saber se aquele dente já está com preparo definitivo ou ainda não, porque senão o que acontece? Digamos, por exemplo, que eu deixe 3 milímetros, está na marca. Aí o meu colega vai lá e depois reprepara, e os 3 viram 2. Eu posso ter problemas aí, tá? Então, por isso que quando o dente não está preparado ainda, eu deixo 4, às vezes até 5 milímetros, tá? De distância, da fratura, da perfuração ou do preparo. Se eu achar que o dentista ainda pode mexer alguma coisa que vai interferir nessa distância, eu deixo um pouquinho a mais, tá? Apenas como margem de segurança para eu não ter uma invasão do espaço biológico, tá? Depois disso, a gente faz a sutura daquela região. Então aí, tá? Tem vários tipos de sutura que a gente pode usar, colchoeiro, suturas revertidas e tal. Mas às vezes pontos simples, bem dados, funcionam também muito bem, tá? Depois disso, a parte de sutura, o importante sempre é utilizar um fio de seda de boa qualidade, tá? E o ideal é sempre 4 ou 5 zero, tá? Fio 3 zero é muito grosso, acumula muito alimento. A gengiva é muito delicada. Se você botar um fio de seda 3,0 ali, ele pode, se o paciente não tiver uma higiene muito boa, depois de alguns dias, começa a acumular alimento, matéria alba naquele fio que inflama a gengiva e atrapalha a cicatrização da mesma. Principalmente se você quiser fazer uma prótese ali, você pode demorar mais a conseguir moldar aquele paciente, tá? Mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? O paciente que chegou assim, né, com essa coroa, foi removida, então a gente viu aqui claramente, olha só que a margem gengival aqui estava alterada, tá? Então a gente teve que fazer o quê? Teve que fazer um colarinho aqui, né? Cortar um pouquinho essa gengiva, preservando aqui da linha mucogengival até a nova margem os 2 milímetros, tá? Depois disso, foi aberto aqui o retalho, refeito a osteotomia. E olha só aqui, já com 2 semanas de cicatrização, o dente que não estava exposto agora está bem mais exposto, tá? Permitindo colocação de um núcleo retálico fundido em uma nova coroa nessa região, tá bom? Aqui está mostrando as etapas da cirurgia, né? Então, aqui fazendo o slice aqui, né? E depois a sutura e como que se estabilizou aqui, mantendo, olha como que a gente ganhou tecido após a cirurgia de aumento de coroa clínica, né? Aqui mostrando um outro caso, né? Foi feito pela vestibular em lingual, então a gente vê mesmo após a cirurgia o quanto que a gente ganhou aqui, já que o preparo estava vindo até aqui, olha só como que a gente ganhou na lingual aqui, ó, como é que estava antes da cirurgia, como é que fica depois, ficou uma
você ganha um espaço muito bom. Às vezes, olha, como que estava curto esses pinos aqui, então isso aqui não ia reter bem a prótese, né? Ainda mais em premolares, dentes de mastigação para o paciente, ainda mais paciente que não tem mais os molares. Recuperação aqui do espaço biológico, tá? Então, cirurgiazinha tranquila, mas aqui mostrando, né? Isso aqui era um provisório, né? Então, a gente tira o provisório, faz aquela medição também, né? Acerta isso, sutura, sempre ganhando aqui uma margem muito boa para depois o protesista poder trabalhar adequadamente, tá? Aqui é um casinho, né, onde a invasão, né, o término da cárie ficou muito subgengival, então resolveu-se lançar a mão de uma técnica de mini flap só para papila, então você não chega a reposicionar, né, não é nem um reposicionamento apical, nem uma gengivectomia, você apenas faz 2 incisões relaxantes nessa papila, eleva essa papila, tira o tecido, o excesso de tecido gengival, faz a recuperação do tecido ósseo aqui, e aí no momento, como você desgastou o osso, no momento que você voltar com essa gengiva que você rebateu, como você tirou o osso aqui embaixo, ela vai se posicionar o quê? Mais para apical, tá bom? Então isso é quando a cirurgia é muito pequena, você pode lançar a mão de uma técnica um pouquinho diferente, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui mostrando um reposicionamento apical do retalho. Por quê? Né? A gente tinha uma cárie aqui na cervical e o que acontece? Olha só onde estava a linha mucogingival. Estava logo aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, eu não podia, se eu cortasse aqui de forma a expor essa cárie, o que ia acontecer? Eu ia ficar com menos de 2 milímetros da linha mucogingival até a minha nova margem gengival e esse dente ia ter vários problemas depois. Então, o que se optou por fazer? Incisões relaxantes, descolamento do retalho até além da linha mucogingival, tá? Que isso é importantíssimo para você ter flexibilidade, tá? Faz-se a recuperação, a osteotomia, tá? Quando necessário, nesse caso foi, tirou a cárie, óbvio, né? Se ainda tivesse alguma cárie aqui, tirou a cárie. E aí, na hora de suturar, você prende aqui nas laterais o quê? Apicalmente esse tecido, tá? Na posição em que fique a margem que você quer aqui depois utilizar exposta. Então, você pega o tecido que estava aqui nessa posição e reposiciona ele apicalmente com as incisões relaxantes, tá? Faz as suturas. E essa técnica já é mais recomendado ser feita pelo periodontista, tá? Porque ela demanda uma manipulação mais fina, por isso que eu não vou explicar em detalhes, tá? Mas é só para vocês verem como é que funciona. Depois de cicatrizado, você faz a restauração com resina e você consegue aí o tecido extremamente saudável depois, tudo certinho, tá? Mas essa técnica aqui é melhor ser feita pelo especialista, é bem mais delicada. Aqui é um casinho de uma essência de esmalte, né? Então, nesse caso, é uma falta de esmalte na cervical que o paciente tinha. Então, foi feita aquela mesma coisa do mini flap, tá? Então, só que em vez da papila, a gente fez aqui na vestibular, elevou esse retalho, tá? A gente deu uma arredondada nessa região, isolamos essa região, no mesmo tempo cirúrgico, tá com esse flapzinho aqui levantado, fez o isolamento, fizemos uma restauração com resina, um excelente polimento daquela região, tá? E depois suturamos na mesma posição aquela margem. Nesse caso, eu não reposicionei apicalmente, eu simplesmente afastei, restaurei e recoloquei na mesma posição, tá? E aqui o aspecto gengival é de 1 mês depois da cirurgia, tá? A gente vê que a margem gengival ficou estável e não tinha mais, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aquela de essência aqui de esmalte. Eu acho que a posição gengival, porque nesse caso aqui, eu não queria aumentar a coroa clínica do paciente, eu queria que ficasse da mesma forma, só que eu queria conseguir restaurar essa deficiência de esmalte que ele tinha, porque senão ia ficar acumulando alimento e acabar causando uma retração no futuro, tá? Voltei demais. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, então basicamente é isso, tá?
Eu vou mostrar para vocês agora a última parte da aula, é uma última, digamos assim, consideração para vocês terem noção, principalmente se vocês estiverem fazendo uma cirurgia na parte estética, na parte anterior, que é a simetria gengival, o famoso zênite gengival. Para quem não sabe o que é zênite gengival, isso é importantíssimo em periodontia estética, tá? Zênite gengival é esse pontinho aqui, são esses pontinhos em vermelho, tá? É o ponto mais apical da gengiva marginal livre em relação ao eixo vertical do dente, tá? Então, aqui na linha cinza, a gente tem o longo eixo do dente e o zênite gengival é nada mais, nada menos que o ponto mais apical daquela gengiva. E se vocês observarem, o que a gente vê aqui de canino a canino? Que nos caninos, esse ponto mais apical aqui da gengiva, esse zênite gengival, coincide com a linha do longo eixo do dente. E se vocês observarem o central e o lateral, vocês veem que é diferente. Que esse ponto mais apical, ele está um pouquinho deslocado para distal no central e um pouco menos no lateral. O que isso é importante? Isso é importante porque quando você vai aumentar, fazer um colarinho, você tem que ter noção disso para que quando você recortar essa gengiva, você mimetizar isso aqui. Você tem a noção do longo eixo do dente e você sabe que ele tem que ser sempre deslocado um pouquinho mais para distal no central, um pouco menos no lateral, e ele tem que coincidir com o longo eixo no canino. Quando você está recontornando aquela gengiva, você ter esse conhecimento é imprescindível, tá? Aqui tem, né, algumas tabelinhas que a gente usa para ver, né? Mas basicamente o que a gente vai ter aqui? Incisivo central, ele é o zênite, ele fica 1,1 milímetros para distal do longo eixo, tá? No incisivo lateral fica 0,4, 0,3 milímetros mais ou menos para distal, ou seja, muito ele é quase que perpendicular ao longo eixo do dente, tá? E nos caninos, 0 aqui quer dizer que ele coincide com o longo eixo do dente, tá? Então, quando você tem o zen, aqui está em inglês, é gengival zenith, né? A gente vê que aqui coincide com o longo eixo no canino. Aqui no lateral ele está um pouco para distal, no central ele está um pouco mais para distal. Outra coisa importante que a gente tem que ter noção é que se você traçar uma linha reta do zênite, do central e do canino, eles têm que estar na mesma posição, o central e o canino. E o incisivo lateral, ele geralmente, esse zênite aqui, ele está 1 milímetro abaixo dessa linha que você traçou do canino até o central, podendo até estar coincidindo com essa linha, tá? Mas o incisivo lateral, ele nunca pode ultrapassar essa linha do zênite, do central e do canino. E nem o central está numa posição e o canino está mais apical, tá bom? Então, o ideal é que o central, o zênite do central e do canino estejam na mesma linha, tá? O incisivo lateral, 1 milímetro abaixo, 1 milímetro coronário a essa linha, tá bom? Podendo até estar na mesma linha, mas nunca acima dessa linha, tá, pessoal? Bom, aqui mostrando a tabela mais de perto, né? Isso aqui é o trabalho do professor Ronaldo Barcelos Santana, da UF, tá? Mostrando aqui para vocês como que é importante a gente ter esse tipo de noção para a gente poder fazer um recontorno adequado e fazer as proporções certas de cada dente, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei fazer uma coisa bem simples, só mostrando os parâmetros importantes e um passo a passo de como realizar esse tipo de cirurgia pré-protética. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, a gente está sempre à disposição. Um abraço. Tchau.